Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Antes de iniciarmos o nosso tutorial, vim mostrar para vocês, esse aqui é o casaco Conexão. A primeira versão que eu criei foi o casaco que eu utilizei no evento da Safira Armarinhos. Eu utilizei para essa versão aqui o fio Classic Max da Círculo Produtos. Porém, é um fio que não existe mais, né? Ele saiu de linha. Então, eu creio que se vocês forem querer fazer a versão de vocês aí, não encontrem mais esse fio. Ele lembra muito o Classic Pull Max, tá? Ele é um fio um pouquinho mais rústico, mas eu utilizei aqui uma agulha de crochê número 10 e para mim ficou bem bacana, né, a parte final e a questão de acabamento, leveza do casaco, tá? Nessa versão aqui com esse fio eu utilizei 8 novelos, mas para essa videoaula eu vou estar utilizando o fio urbano, para vocês terem acesso a um fio que ainda está disponível no mercado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a partir de agora todo o passo a passo para criar a versão de vocês aí. Para o casaco conexão, eu estou utilizando aqui o fio urbano da Círculo Produtos. Cada novelo vem com 110 metros. Essa cor aqui é a 7252, caso vocês queiram utilizar a mesma cor. Mas lembrando que o fio urbano tem uma cartela de cores bem variadas. O tamanho do casaco que eu estou fazendo, ele equivale a um tamanho M ou G. Eu utilizei um total de 8 novelos. Para um tamanho P, vocês podem estar utilizando 7 novelos. Um tamanho GG, eu já aconselho que vocês comprem em torno de 9 novelos, tá? Eu vou utilizar a agulha de crochê número 10, porque eu quero que os pontos fiquem bem soltos, para ficar um casaco leve, não ficar, né, aquele casaco pesado. Vou estar utilizando aqui a fita métrica para as medidas, a agulha de tapeçaria para a gente fazer a parte da costura e tesoura. Caso vocês não queiram utilizar o fio urbano, vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de fio. A forma que eu vou ensinar conforme for crescendo o casaco, né, com o fio que vocês forem utilizar aí. Para todos os tamanhos, o método é o mesmo. O início do casaco também é o mesmo. E aí vocês vão adaptando aí, né, a quantidade de fio, o fio que vocês desejarem escolher aí. Mas é bem tranquilo a parte da adaptação, porque daí vocês vão fazer um casaco sob medida, então qualquer tipo de fio é adaptável também. Então, nós vamos fazer um total de 2 hexágonos, né? Que é a parte principal aí do nosso casaco. Para isso, nós vamos iniciar com o anel mágico. Se nós vamos fazer um hexágono, nós vamos precisar ter 6 partes. Então, como que a gente vai começar aqui? Vou subir aqui fazendo um falso ponto alto. Eu prefiro, né, o falso ponto alto porque eu acho que o acabamento fica melhor. Mas se vocês quiserem começar com 3 correntinhas, também não tem problema, tá? Então, novamente, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, como que eu faço aqui o falso ponto alto. Então, com o fio e a agulha aqui, né, ó, o cabo aqui na agulha, eu deixo ele um pouco elevado aqui, esse cabo. Vou pegar a nossa agulha, vou passar aqui por trás, segurando o fio aqui no cabo. Vou dar essa volta aqui, eu continuo segurando o fio aqui na agulha. Agora eu vou dar uma laçada aqui, ó, e daí eu vou passar esse fio aqui por dentro, ó. Vai ficar 2 cabos aí aqui na agulha. E agora eu dou uma laçada, ó, fiz o primeiro falso ponto alto. Agora aqui na sequência, o que que eu vou fazer? Mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer bloquinhos de 3, tá? Separados por uma correntinha. Então, aqui eu fiz o nosso primeiro bloquinho com 3 pontos altos. Agora eu vou dar uma correntinha de separação. Novamente, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Faço aqui, então, 2. Aqui o terceiro ponto. Novamente, uma correntinha de separação. E eu vou repetir essa sequência por mais 4 vezes, porque vai ser no total, né, de 6 repetições, tá? Fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui novamente vou fazer mais 3 pontos altos. Aí a correntinha de separação. Mais 3 pontos altos. Podem deixar o ponto bem solto, não precisa deixar o ponto apertado, para ficar com o casaco com uma forma bem leve, tá? Na parte de acabamento. Ó. Vou dar uma leve puxada aqui no anel mágico. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, já temos 4 bloquinhos de 3 pontos. Falta, então, mais 2, né? Para completar os 6. Então, aqui, novamente, eu faço mais 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. E aqui uma correntinha de separação. Então, olhando aqui na sequência, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei aqui os 6 bloquinhos, né, de 3 pontos que eu precisava. Vamos fechar o anel mágico.
Aí eu vou lá onde a gente iniciou, né, no falso ponto alto, nas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto lá da carreira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, para iniciar a segunda carreira, na segunda carreira nós vamos começar a fazer os aumentos. Então, aqui onde nós tínhamos as correntinhas, né, de separação na carreira anterior, nós vamos fazer os aumentos. Cada correntinha de separação, esses aumentos seriam um leque, tá? Cada leque vai ser composto por 3 pontos altos, separados por uma correntinha, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo intervalinho. Então, nós vamos fazer aqui um total de 6 leques na segunda carreira. Como eu vou precisar pular então aqui, ó, já para esse espaço aqui na segunda carreira, nós vamos iniciar aqui com o falso ponto alto, tá? Aí eu vou fazer uma correntinha de separação. Essa correntinha de separação é para dar o espaço aqui para a gente pular esses 3 pontos. E agora com a agulha eu vou vir aqui, ó, no espaço da carreira anterior. Vou fazer um total de 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Aí aqui eu já fiz então o nosso primeiro leque, que é o aumento, né, da carreira. Vou fazer uma correntinha de separação, fiz aqui o nosso primeiro leque, vou pular agora aqui para o nosso próximo espacinho, tá? Então tá aqui, ó, os 3 pontos, o espaço tá aqui. Novamente eu vou pular ali e vou fazer novamente o leque. 3 pontos altos, aí uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer toda essa sequência aqui, né, repetindo até o final lá da carreira. Ó, aqui novamente fiz o leque. Correntinha de separação aqui, vou pular lá para o próximo intervalinho. Novamente, vou fazer o nosso leque. 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Correntinha de separação, novamente pulo lá para a sequência. 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Tá ficando dessa forma assim, ó, tá? Aqui tá a nossa última sequência antes ali do início. Então, aqui novamente, 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos chegar ali no último intervalinho, que é onde a gente iniciou a segunda carreira, tá? Ó, então, se vocês forem ver aqui, ó, tá o último intervalinho, e aqui tá o ponto falso alto, onde a gente iniciou a carreira. Então, aqui a gente vai finalizar fazendo um leque também. Então, aqui eu vou colocar 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e aqui eu vou fazer somente 2 pontos altos, porque aqui a gente já tem um, tá? Então, para fechar 3, aqui a gente só vai precisar fazer 2 pontos, ó. Ele fica meio apertadinho aqui, mas não tem problema, tá? Ó. Então, aqui tá o nosso último ponto da carreira, que foi onde a gente iniciou, e que aqui, coincidentemente, fechou com a carreira. Então, agora aqui eu vou fechar aqui, ó, com falso ponto alto. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou fechar aqui com falso ponto alto. Puxou o fio aqui. Ó, aqui a gente finalizou a nosso hexágono, a segunda carreira. Agora nós vamos iniciar a terceira carreira. Novamente aqui eu vou subir então com falso ponto alto. E agora aqui na terceira carreira, como que a gente vai fazer? Aqui é onde nós temos o leque, em cima do leque nós vamos fazer outro leque. E aqui no intervalo de um leque ao outro, nós só vamos fazer 3 correntinhas de separação, tá? A terceira carreira vai ser toda assim. Onde tem o leque, em cima do leque, a gente faz outro leque. E aqui onde tem o intervalinho de um leque ao outro, a gente só vai fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu subi com um falso ponto alto. E agora eu preciso, aqui ó, dentro desse intervalinho aqui, ó, eu já posso fechar aqui, ó, fazendo mais 2 pontos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Porque aqui tem um leque, aqui tem o outro. Então, aqui onde a gente iniciou a terceira carreira, aqui é o intervalinho, né, da correntinha da carreira anterior. Então, aqui é só 3 pontos altos que a gente precisa fazer. Já iniciei o falso ponto alto e deixei os 2 pontos altos aqui junto. Aí, agora nós temos que pular aqui pro leque para fazer um outro leque. Então, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui em cima do leque, vou fazer leque sobre leque. Então, são 3 pontos altos,
uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Aí, vou fazer a correntinha de separação para pular lá para o próximo intervalo. Então, aqui era leque sobre leque, aqui tem um intervalinho. Aqui é só 3 pontos altos que a gente vai fazer. 3 pontos altos. Aí, vou fazer a correntinha de separação, já vou pular lá para cima do leque, ó. Aí, aqui, leque sobre leque. 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 2, 3. Daqui, vou fazer a correntinha de separação. Aqui o intervalinho entre um leque e outro. Então, aqui nós temos o intervalinho entre o leque e o outro. Aí, aqui eu vou fazer somente 3 pontos altos. Aí, uma correntinha novamente de separação. Vou vir aqui no leque sobre leque. Vou fazer um leque. Finalizando aqui o leque. Vou dar uma correntinha de separação. Vou pular lá para o nosso próximo espaço. Aí, aqui é só 3 pontos altos. Correntinha de separação. Aí, aqui novamente, leque sobre leque. Gente, é muito fácil de fazer, vocês vão praticamente seguir aqui a sequência das carreiras anteriores, tá? Aí, os leques, eles servem para ir dando o aumento no nosso hexágono. Na quarta carreira que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, aqui é só nosso espaço, né, entre um leque e o outro. Então, aqui novamente eu vou fazer só 3 pontos altos. Aqui a correntinha de separação. Pulo aqui no leque. Aí, vou fazer aqui então leque sobre leque. Aí, uma correntinha de separação. Aqui são só 3 pontos altos, que é o intervalinho entre o leque e o outro. Correntinha de separação. Venho bem aqui no meio do leque, vou fazer leque sobre leque. Fechei aqui o leque, é o último da carreira. Fiz a correntinha de separação, ó, nós chegamos aqui, ó, onde nós iniciamos com aqueles 3 pontos altos que era do intervalinho. Então, aqui agora é só a gente fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Ó, podem ver que nosso hexágono tá tomando forma aqui, tá bom? Agora nós vamos iniciar a quarta carreira. A quarta carreira, como que vai ser? Aonde nós temos o leque, então vai ser leque sobre leque. Então, onde tem o leque, a gente vai fazer outro leque em cima. E aonde tem o intervalo das correntinhas aqui, ó, que era na da carreira anterior, onde a gente deixava essas correntinhas, aqui vai ser só 3 pontos altos, 3 pontos altos. Aqui leque sobre leque, 3 pontos altos, 3 pontos altos, leque sobre leque. Como que a gente vai iniciar, então? Faz já aqui um falso ponto alto, ou as 3 correntinhas, né? Fica a critério de vocês. Aqui eu preciso pular lá já pro próximo intervalinho. Então, eu vou dar uma correntinha de separação, tá? Vou vir aqui já nesse espaço, vou fazer somente 3 pontos altos. Fiz aqui 3 pontos altos, aí faço a correntinha para separar, pulo lá já pro nosso leque. Aí, dentro do leque, a gente faz leque sobre leque. Fiz aqui leque sobre leque. 2, 3. Correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, vou fazer 3 pontos altos somente. Correntinha de separação. Aqui é só 3 pontos altos. Correntinha de separação. Cheguei aqui, ó, bem onde nós temos o nosso leque. Daí, aqui novamente é leque sobre leque. Aqui, correntinha de separação da carreira anterior. A gente só vai fazer, então, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação.
Novamente aqui era só o espacinho, faz novamente só 3 pontos altos. Correntinha de separação, chegamos no nosso leque. Daí a gente vai seguindo a sequência aqui, tá? Onde tem leque, faz leque sobre leque. Aqui é só intervalinho, faz 3 pontos altos. Aqui também só 3 pontos altos. Leque de novo, aqui 3 pontos, leque, e assim por diante. Então, eu vou finalizar aqui a quarta carreira agora. Olha, pessoal, aqui estou chegando já no final dessa carreira. Nós estamos aqui, então, na primeira, segunda, terceira, nós estamos finalizando a quarta carreira. Aqui nessa carreira, eu tinha iniciado com o falso ponto alto, fiz a correntinha de separação, já pulei para a próxima, né? E aqui, ó, daí a gente foi dando sequência daqui pra cá. Aqui eu finalizei, então, com a último leque, né, que a gente precisava na carreira. Fiz a correntinha, agora eu preciso finalizar aqui dentro do intervalinho. Então, aqui, como eu já tinha subido no falso ponto alto e dentro dos intervalinhos a gente só faz 3 pontos altos, aqui eu finalizo somente, então, com 2 pontos altos, ó. Essa forma aqui que eu faço fica mais prático, porque daí vocês não precisam, quando for dar sequência nas próximas carreiras, deixa eu finalizar aqui, ó. Finalizei aqui então com um ponto baixíssimo, ó. Ficou as 3 correntinhas. Aí, dessa forma que eu faço aqui, vocês não precisam ficar fazendo ponto baixíssimo para seguir até a próxima correntinha, porque geralmente quando a gente faz ponto baixíssimos para poder pular e iniciar aqui dentro do intervalinho, essas correntinhas ficam marcando a peça. Então, dessa forma aqui, fazendo falso ponto alto, já sempre dando início aqui, né, fazendo dessa forma, eu acho que fica um acabamento mais bonito. Agora, na quinta carreira em diante, a gente vai seguir sempre a mesma sequência. Sempre começa aqui com o falso ponto alto, tá? No caso aqui, ó, eu já tô com o meu intervalinho aqui, ó, junto com o falso ponto alto, já tem um intervalinho aqui. Na quinta carreira, nós vamos ter sempre 3 intervalinhos, separados por um leque. Ó, você pode ver que tem 3 intervalinhos, leque. E vai ser sempre essa sequência. Na sexta carreira, nós vamos ter aqui 4 intervalinhos entre cada leque. Na próxima carreira vão ser 5 intervalinhos, 6 intervalinhos. E vai ser sempre assim. Onde tem o intervalo, vocês vão fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha. E aonde for o leque, vocês vão fazer leque sobre leque. Aqui, ó, na quinta carreira, então, ó, aqui já tem um espaço. Aqui eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, porque eu já iniciei com um falso ponto alto. Correntinha de separação, eu já pulso lá pro próximo intervalinho, tá? Aí aqui eu já tô chegando no meu primeiro leque aqui da carreira. Aí eu vou fazer leque sobre leque. Então, aqui é o leque sobre leque. 3 correntinhas, 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos. Aí separa por uma correntinha. Opa. E daí vai lá pro nossos intervalinhos. Então, aqui, ó, eu fiz no total pro meu tamanho, né, que ele vale de um M a um G, eu fiz um total de 12 carreiras nessa sequência, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, ainda ele tá pequeno, mas ele já dá meio que pra começar a fazer aqui o formato do hexágono, ó, vai ficando mais ou menos assim, tá? Que seria o corpo e aqui a manga do trabalho. Então, aqui pro meu tamanho, você seguir essa sequência aqui por 12 vezes. Para um tamanho P, eu creio que 11 carreiras fique tranquilo. Para um tamanho G, a GG vocês podem fazer aí de 13 até 14 carreiras, tá? Mas aí na sequência eu vou ensinando vocês como que vocês fazem para ter uma noção aí em questão às medidas para dar continuidade nas carreiras. Aqui eu já estou com os 2 hexágonos prontos, tá? Fiz 2 lados iguais. Então, aqui em questão de carreiras, tá? É um casaco over, ele veste do P até o G, mas fica a critério de vocês aí, né? Conforme vocês forem criando e colocando no corpo de vocês pra medir se vocês querem que ele fique mais justo, uma peça mais larguinha. Eu quis deixar uma peça mais larguinha, então pro meu tamanho que veste entre um M e o G, eu fiz um total aqui de 12 carreiras, tá? E em questão de centímetros, então aqui seria a parte do ombro até aqui a parte de baixo. E aqui seria a manga, tá? Então aqui, onde vai ficar na parte da frente do peito, até onde a gente vai iniciar a parte da manga, o acabamento, deu um total de 55 centímetros. E aqui, que seria do ombro até a parte de baixo do casaco, a altura, também deu um total de 55 centímetros. Finalizando as duas partes, nós vamos fazer agora a união das duas partes e depois nós vamos começar a fazer a parte da manga.
Então, nós vamos deixar os dois hexágonos dessa forma, tá? Aqui é a parte do corpo e aqui é a manga. Então, o que nós vamos fazer? Quando deixar os dois casacos dobrados dessa forma aqui, que já forma, né, a parte do casaco, nós vamos fazer a união aqui na parte das costas, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria e o fio na mesma cor. Nós vamos pegar o fio e a agulha bem aqui embaixo, onde nós temos os nossos dois leques, que eram as uniões, né, do hexágono, e nós vamos prender o fio aqui. Então, vamos passar bem no meio aqui, ó, entre um leque e o outro, dentro das duas correntinhas ali. Vou passar o fio e vou prender ele. Fazer um nó bem firme aqui e depois nós vamos começar a costurar, então. Ó, prendi bem o fio aqui, agora nós vamos começar a costurar daqui de baixo até lá em cima. Vou começar a fazer a costura, eu vou aproximar mais a tela aqui pra vocês, porque me pedem às vezes, né, pra mostrar mais detalhes da parte da costura, mas é bem simples, tá? Nós vamos aqui então com o fio e a agulha, vamos passando aqui, ó, de um ponto ao outro, sempre na parte da correntinha de cima do ponto, tá? Então, ó, por exemplo, aqui nós temos um ponto e aqui nós temos o outro. Então, sempre tentar fazendo um ponto em cima do outro, pra não ficar desuniforme, né, a nossa costura. Então, nós vamos seguir fazendo essa sequência até lá em cima, tá? Sempre pegando aqui, ó, uma carreira ao outro. E de preferência fazer essa costura com que ela fique aqui pela parte de dentro, tá? Que no caso é o avesso da peça. Nunca fazer aqui pelo lado de fora, pra ficar uma costura, um acabamento mais bonito. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo essa costura até chegar lá na parte de cima. E quando finalizar aqui a parte de cima, nós vamos fazer também a costura ali na parte da manga. Então, mostrando aqui novamente pra vocês. Pego sempre ali onde tem os duas correntinhas da carreira anterior, coloco entre o meio e vou passando o fio. Aqui novamente, ó, ponto com ponto. Aqui novamente, ponto com ponto. Ó, vai ficando bem perceptível. E aqui, ó, que seria o lado certo da peça, vai ficando dessa forma assim, ó. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência aqui, até chegar lá em cima e eu mostro pra vocês como que eu fiz a costura também na parte da manga. Finalizei a costura na parte das costas, vou aproveitar aqui que sobrou fio na agulha. Vou vir aqui já lá onde a gente vai começar a fazer aqui a parte da costura da manga. Bem dentro dos dois leques aqui de aumento do nosso hexágono, eu vou passar o fio bem no meio aqui onde era a correntinha, pra prender o fio aqui, ó, junto com a parte das costas. Aí, passa mais uma vez aqui pra garantir que vai ficar bem preso o fio de um lado ao outro. E agora aqui, ó, coloco a mão aqui, ó, um ponto ao outro pra poder ver bem. E já vou passando novamente aqui, ó, pra poder fazer a costura. Entre uma correntinha com a correntinha do ponto anterior. Vou seguir até o final lá, ó, unindo a parte da manga. Aqui em cima não tem problema, a gente tá fazendo pelo lado correto da peça, né? Aqui, opa, escapou o fio. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá ficando assim. Aqui não tem problema de a gente tá fazendo a união pelo lado certo da peça. Não tem necessidade de vocês colocarem do avesso, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a união até o final e já volto com vocês. Olha, gente, aqui eu finalizei, então, a costura desse lado, fio e agulha estão aqui. Agora, eu vou cortar mais um pedaço de fio e vou fazer a união desse lado aqui na parte da manga, na parte de cima. Olha, gente, eu finalizei aqui a parte da costura, então, das costas e aqui a manga.
Aqui eu também já finalizei a parte da manga. Se eu não fosse finalizar ela ia ficar mais ou menos aqui assim, ó, pra mim. Então, pra mim ia ficar curta e eu queria fazer um acabamento pra ela poder chegar até aqui. Então, eu fiz dessa forma aqui. Eu vou mostrar pra vocês desse lado, então, como que eu fiz essa questão aqui do acabamento. Eu já virei aqui a parte da manga pra mim, então eu prendi o fio bem aqui onde nós fizemos a costura de um lado ao outro, tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar a agulha, vou puxar o fio aqui, já vou fazer 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. E por 2 carreiras, eu vou fazer um total de 4 carreiras na parte da manga, tá? 2 carreiras nós vamos fazer igual nós fizemos na parte do hexágono. No caso aqui, a gente vai fazer, né, 3 pontos altos dentro do espaço, separados por uma correntinha, aí pula lá pro espaço novamente. Então, ó, se vocês forem ver, tá ficando igual os pontos do hexágono, nós estamos seguindo aqui a mesma sequência, tá? Eu vou fazer por 2 carreiras, vocês vão medindo no braço de vocês aí pra ver se 2 carreiras é o suficiente. Pra mim foi suficiente, essas 2 carreiras já estão pegando bem próximo aqui ao punho. Depois eu vou finalizar com mais 3 carreiras no total. Vai ser uma carreira que a gente vai fazer diminuições e daí 2 carreiras a gente vai fazer a parte do ponto barra, que é pegando ponto na frente e ponto atrás. Então, eu vou seguir aqui, ó, por 2 carreiras, fazendo essa sequência aqui de correntinhas separados por 3 pontos altos. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz as diminuições. Ó, tá ficando assim. Fiz as 2 carreiras. Agora, essa próxima carreira eu vou fazer em diminuições. Eu vou fazer todos os pontos com diminuições, tá? Do início ao fim. Então, como que eu vou fazer? Vou subir aqui 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Esse aqui deixa normal. A partir dos próximos, vocês vão começar a fazer diminuições, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, dentro da correntinha, vou iniciar como se fosse fazer um ponto alto, deixo a laçada aqui, laço novamente, vou lá no próximo espaço, inicio como se fosse um ponto alto. Ficou 3 cabos aqui na nossa agulha. Vou dar a laçada, puxo os 3. Venho novamente aqui no próximo espaço, começo como se eu fosse fazer um ponto alto, dou a laçada, pulo ali já pro próximo ponto, faço como se fosse dar o início aqui, ó, do novo ponto alto e puxo os 3 cabos. Novamente, ó, venho aqui como se fosse começar um ponto alto, deixo os 2 cabos, dou a laçada, venho no próximo espaço, ó, novamente como se fosse um ponto alto e puxo os 3. Então, por toda a carreira, nós vamos fazer essas diminuições, tá? Todos os pontos com diminuições, até o final. Tá ficando dessa forma aqui. Então, mais uma vez, mostrar pra vocês aqui, ó. Coloca a agulha lá como se fosse fazer um ponto alto. Vai ficar 2 cabos na agulha. Dou a laçada. Vou lá no próximo ponto. Inicio como se fosse um ponto alto. Dou a laçada e puxo os 3 cabos. É bem facinho, gente. O ponto alto aí que a gente tá acostumado a tá utilizando aí nessas diminuições aí. Então, não tem muito segredo não, ó. Aí, aqui dá a laçada como se fosse iniciar novamente. E assim nós vamos por toda a carreira. Aí, chegando no final lá, a gente já vai começar a fazer a parte do acabamento. Agora nós vamos iniciar o ponto barra. Então, como que nós vamos fazer? Na carreira anterior, nós fizemos as diminuições em todos os pontos. Então, eles ficaram aqui, ó, 2 pontos juntos, né? Por ponto, ó. Podem ver que parece que são 2 pontos juntos. Nós vamos iniciar, então, aqui com um ponto alto, normalmente. E agora, nos próximos, a gente vai pegar aqui, ó, sempre 2 pontos juntos, tá? Porque tem essas diminuições. Então, aqui nesses primeiros 2 pontos, eu vou passar ali, ó, a agulha, tá? Por dentro, aqui, ó, e vou puxar os dois de uma vez, vou fazer o primeiro ponto alto. Aí, novamente, pego os 2 pontos ali, puxo e faço um ponto alto. Agora, eu vou puxar pela parte da frente, ó, eu vou passar lá por trás a agulha, pegando os 2 pontos, ó, daí chega aqui na parte da frente, vou puxar dando a laçada, faço novamente um ponto alto. Aí, novamente, vou lá por trás, pego na parte da frente, faço um ponto alto. E assim eu vou seguir, ó. Pega sempre 2, puxando ali pela parte da frente. Aí, novamente, os 2 pontinhos ali, ó, puxando pela parte da frente. E agora, pega 2 ali, ó, puxando pela parte da trás. Aí, novamente, pegando ali pela parte de trás, tá? Ó.
Então, ele vai ficando com o efeito do ponto barra, dessa forma aqui. Então, eu vou seguir até o final da carreira, sempre pegando esses 2 pontos das diminuições, puxando 2, né, pontos altos pela frente e 2 pontos altos por trás. Então, vou fazer a segunda carreira, pegando 2 pela frente e 2 por trás. Aqui, ó, já tá os pontos normais, né? Já não tem mais as diminuições ali. Então, é só você seguindo normalmente aqui, pegando, ó. Aqui foi os 2 por trás, então aqui você vai pegar esse ponto aqui lá por trás. Esse aqui também. E esse aqui, ó, são 2 pela frente, então aqui pega pela frente e aqui pela frente. Opa, puxou aqui, ó. Então, ele tá ficando assim, ó. Então, é só seguir a sequência, tá? Vou finalizar aqui e depois eu vou fazer uma carreira em ponto baixíssimo. Finalizei as 2 carreiras do ponto barra. Agora, aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e para o acabamento final, eu vou seguir fazendo a última carreira em pontos baixos, baixíssimos. Sempre cuide, então, para não deixar o ponto muito apertado. E uma dica que eu dou a vocês é, quando finalizarem aqui a primeira manga, vocês cuidem com a segunda, para na última carreira aqui ter a mesma quantidade uma manga a outra, para não acabar dando muita diferença aí no final do trabalho. Ó, então com o ponto baixíssimo tá ficando assim. Finalizando aqui a carreira em pontos baixíssimos, nós finalizamos o nosso casaco.